Gestalt Terapia e eu estou aqui com vocês com um novo programa, falando de Gestalt Terapia. E sabe qual é o nosso tema hoje? Falar um pouquinho da história da Gestalt. É sempre importante a gente conhecer um pouquinho de onde surgiu a abordagem. Claro, eu sou apaixonada pela Gestalt. E eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é sobre a própria definição dessa palavra, Gestalt. Engraçado, né? Algumas pessoas chamam até de Gestalt. Só que a palavra é alemã e na verdade se fala Gestalt. O que significa? A gente sabe que é meio difícil procurar o significado exato dessa palavra de origem alemã, mas ela pode ser definida da seguinte maneira, como forma, configuração. Essas seriam, vamos dizer assim, as palavras mais próximas para a gente tentar definir essa abordagem. Acho que o Fritz já pensava nisso na época. Cria sempre uma certa polêmica e as pessoas querem sempre saber o significado dessa abordagem. Bom, mas vamos falar então um pouquinho da história dela? Como é que surgiu essa abordagem? Bom, a gente não pode esquecer que o Fritz era psicanalista, foi psicanalista durante anos, mas ele acabou criando uma nova abordagem que se chama Gestalt Terapia. Como é que começou? A gente poderia dizer que o embrião da Gestalt Terapia veio na década de 30. E como é que surgiu isso? Bom, Fritz era então psicanalista, foi para um congresso de psicanálise e escreveu um artigo que falava sobre as resistências orais. Resistências orais. Naquela época, a psicanálise estava muito envolvida com as resistências anais. Essa seria a fonte das resistências e era onde estava baseado os estudos de Freud. Fritz tentou se aproximar de Freud, mas de alguma maneira parece que esse encontro foi meio frustrante para ele. Bom, acho que a gente deve ficar até feliz com isso, porque foi a partir disso que a Gestalt Terapia surgiu. A concepção da Gestalt se deu mais ou menos na década de 40, entre 41 e 42. E nessa época também aconteceu o livro Ego, Fome e Agressão. Um livro que ainda não pode ser definido como livro de Gestalt, mas as primeiras ideias do Fritz já estão nesse livro. Depois de um tempo ele nem gostava muito de falar sobre ego, fome e agressão. Uma das polêmicas nesse livro é que ele carregou e carrega até hoje um subtítulo, no mínimo, interessante, que é Revisão e do método do Freud. Isso causou uma certa polêmica na época e algumas editoras, de alguma maneira, não ficaram muito satisfeitas e acabaram transformando, fizeram uma certa mudança nesse subtítulo. Bom, depois disso a gente pode dizer que o batismo necessariamente acontece em 1951 em Nova York. E a gente também se esbarra com a publicação de um novo livro chamado Gestalt Terapia, cujos autores eram Peirce, Efferlein e Goodman. Efferlein era um professor de faculdade e contribuiu também nesse livro. Esse livro, de alguma forma, foi necessário na época para, vamos dizer assim, considerar a Gestalt, aprovar a Gestalt academicamente. Nessa época, o desenvolvimento da Gestalt ainda era muito obscuro, muito limitado. Levou-se algum tempo ainda para a Gestalt ficar conhecida como é conhecida hoje. 1968 é uma data célebre para todos nós, que é quando acontece, vamos dizer assim, um grande nascimento da Gestalt, ou, vamos dizer assim, o segundo nascimento. E o que acontecia nessa época na sociedade? Era todo um movimento da contracultura. Eu acho que de alguma forma o mundo estava preparado para receber a Gestalt Terapia e a busca de novos valores humanistas para a época. Contar um pouquinho da história da Gestalt é também falar um pouquinho da trajetória do próprio Fritz, ou melhor, Peirce. Gosto muito de chamá-lo como Fritz Peirce, meus alunos sabem muito bem disso. Acho que eu tenho uma intimidade com o Fritz que me sinto à vontade para chamá-lo de Fritz Peirce. Bom, a história da Gestalt, ela começa e se mistura com a própria história do Fritz, como eu falei, e a gente tem duas formas de contar. Através de um panorama bem do Peirce ou através do grupo dos 7. Eu prefiro agregar os dois. Sabemos que tivemos colaboradores, e entre eles a gente pode dizer que é o próprio Fritz, Frederic Salomon Peirce, que é exatamente o nome dele, a Laura Peirce, sua esposa, Paul Goodman, Isadora Fromm, Paul Weiss, Eliot Shapiro, Sylvester Eastman. Foram alguns do grupo dos 7 que tiveram presentes na época do surgimento da Gestalt Terapia. O nome é Gestalt Terapia, mas vocês sabiam que tiveram alguns nomes na época? Esse grupo dos 7 discutiram bastante. Era um grupo de políticos, intelectuais, e
quando se reuniu no apartamento do Fritz e da Laura, chegaram a ter, vamos dizer assim, discussões calorosas, inclusive entre Laura e Fritz Perls. Alguns nomes foram cogitados, entre eles a psicanálise existencial proposta pela própria Laura Perls, e o Fritz colocou como pensava em terapia da concentração. Eu acho até interessante esse nome, não sei como é que seria nos dias de hoje, já que a gente carrega a Gestalt terapia, mas é no mínimo interessante, porque talvez essa seja a grande proposta da Gestalt, que o cliente possa se concentrar nele mesmo, entrar em contato consigo mesmo. Interessante, né? A Gestalt terapia pode ser considerada uma verdadeira filosofia de vida, uma arte de viver. Essa seria a sua proposta. E ela reúne diversas correntes filosóficas, teóricas, que de alguma forma abrange a Europa, os Estados Unidos e o Oriente, de uma maneira geral, com as filosofias orientais. Isso seria um breve retrato da Gestalt terapia. E como é que está baseada a Gestalt filosoficamente e teoricamente? A gente tem um tripé, é assim que eu gosto de dizer, que nos baseia filosoficamente. A gente tem aí o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia, que entra como uma base filosófica e um método de trabalho também. Mas tudo isso a gente vai saber um pouquinho ao longo do nosso programa. Além disso, temos como teorias de base 4. E o que são elas? A psicologia da Gestalt, a teoria organísmica, a teoria de campo e a teoria holística. A gente vai tentar desenvolver elas também ao longo do nosso programa. Mas essa seria então o mapa da Gestalt terapia, que é assim que eu gosto de considerar. Alguns ingredientes estão presentes nessa abordagem. E quais são esses ingredientes? A gente fala que a Gestalt é uma terapia que basicamente tem como proposta trabalhar o aqui e agora. Só que é muito importante lembrar que o aqui e agora não necessariamente quer dizer que um Gestalt terapeuta não trabalhe com o passado e o futuro. Mas a gente também vai tentar desenvolver isso ao longo do nosso trabalho. E a gente vai ter um tema aqui bem específico falando sobre o aqui e agora, ok? Bom, o que mais tem como proposta a Gestalt terapia? O contato. É uma proposta de trabalho em que o cliente é convidado a entrar em contato consigo mesmo e com o mundo. É assim que começa um atendimento gestáltico. A pessoa já entra e a gente pergunta o que ela sente, o que ela quer naquele momento da vida dela. Além disso, a gente tenta desenvolver outras questões importantes. A própria postura do Gestalt terapeuta. Vocês sabiam que é uma postura diferente? Sim, é uma postura ativa. O terapeuta é um sujeito que está implicado na relação terapêutica, que busca um diálogo. Isso é uma coisa bem diferente na maioria das abordagens. E essa é uma proposta bastante interessante, você também não acha? O enfoque fenomenológico, a não interpretação. Existem até questões que são interessantes na Gestalt. Você sabia que um Gestalt terapeuta não usa o porquê? É isso mesmo. A gente normalmente faz intervenções que estão baseadas no o que e no como. Basicamente isso. A gente está muito interessado no processo e não exatamente na causalidade da situação. O que a gente quer mesmo nessa proposta de terapia é que o cliente possa estar mais aware, sim, mais aware dele mesmo, mais em contato, tendo tomada de consciência. E esse é um único termo que a gente tem em inglês. Sabe como é que se chama? Awareness. Mas a gente vai estar desenvolvendo também isso um pouquinho mais lá na frente. Mas a proposta é essa, que o cliente possa estar mais em contato consigo mesmo. Voltamos à proposta inicial, contato. Essa é a proposta básica de todo Gestalt terapeuta. E para finalizar o papo da gente hoje, é lembrar que a Gestalt terapia surgiu com um novo olhar para a psicoterapia, além do contato, da postura ativa do terapeuta e também da ausência de explicações e interpretações. Essa é a proposta do nosso trabalho. Eu encerro o programa hoje, convidando você a participar dos próximos. Tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Para você que é um apaixonado por Gestalt ou está conhecendo a Gestalt agora, eu estou te esperando no próximo programa, ok? Tchau!